Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Hércules de Oliveira, com mais uma palavra de fé, de esperança, de cura, de libertação, no nome de Jesus, o Cristo. Para esta palavra de hoje, eu gostaria de ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 20 em diante, que diz assim: E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo, versículo 21, já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. O apóstolo Paulo estava neste navio em direção a Roma, porque ele havia apelado para César e seria julgado diante dele. Nesse navio que Paulo estava, havia um centurião por nome Júlio, que era o responsável por toda a embarcação e todos que ali estavam, pelos prisioneiros. E a Bíblia diz no versículo 37 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, que eram ao todo no navio 276 almas. Agora, imagina você, num navio com quase 300 almas, e vem um perigo tão grande. E você tem ali uma liderança natural, que é uma liderança também que Deus instituiu, que foi aquele centurião. E nós vemos atrás aqui que quando Paulo exortou eles, no versículo 10, versículo 11, diz assim, que Paulo exortou eles a ficarem em Creta, a ficarem ali, a guardar ali. Mas a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 27, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E muitas vezes, em nossas vidas, nós preferimos acreditar em uma liderança natural, que também é válida. E muitas vezes recusamos o quê? A liderança espiritual. O pastor é uma liderança espiritual que Deus colocou para apacentar as suas ovelhas. Se você não tem um pastor, você está em maus lençóis. Você está navegando em um barco e esse barco, a qualquer momento, ele pode ser destruído pelas ondas dos problemas desta vida, pelas ondas de enfermidade, pelas ondas de dificuldades que virão sobre este barco. Você precisa ter Jesus no seu barco. E você precisa reconhecer a liderança que Deus colocou para que este barco chegue em segurança até o destino. Aqui, eles, num primeiro momento, não reconheceram que Paulo era o pastor daquela embarcação. Ele é aquele que guiava aquelas ovelhas à segurança. Eles somente foram dar crédito para Paulo quando a situação ficou muito feia, muito difícil. E diz a Bíblia, aqui no versículo 20, que caindo sobre eles uma não pequena tempestade, fugiu deles toda a esperança de salvação.
E é tão ruim quando chega naquele ponto que você já não tem mais solução. Você pensa que o seu casamento acabou, você pensa que seus filhos já estão perdidos para as drogas, já estão perdidos para o mundo, que não há mais o que fazer com o seu marido, com a sua esposa. E a sua família chegou num ponto que já perdeu a esperança de ser salva, de alcançar a unidade, de ter alegria, de ter contentamento. Mas eu digo para você que se você crê que Jesus é o sumo pastor e que ele colocou um pastor aqui embaixo na terra, um homem de Deus com falhas, porque a Bíblia diz que é necessário que ele tenha falhas para que se compadeça dos demais. Mas um homem que está lutando assim como eu e você, pela salvação da sua igreja, pela salvação da sua família. E você se submete àquele ministério, você se submete assim como estes homens, essas 276 almas se submeteram ao pastoreio do apóstolo Paulo. Eu digo para você, há sim esperança. Mas pai, leva teus filhos à igreja. Mãe, se esforça para ir à igreja. Dê um bom exemplo para teu marido. Logo ele irá também. E nós temos que nos esforçar. Nós temos que ter um pastor para nos guiar. Este é o caminho. É o caminho para a salvação de nossas famílias. Deus te abençoe em nome de Jesus.